ainda vamos discutir sobre um tema importante, a lei das filas de banco. Uma lei que foi aprovada ainda em 2001, ficou sendo discutida durante 4 anos. Em 2005, o TSE, o STF, entendeu que sim, a lei era legítima, entrou em funcionamento a lei, só que hoje é uma lei morta praticamente. De 2012 para cá perdeu sua aplicabilidade completamente, né? De 2012 para cá parece que é como se tivessem rasgado a lei e ela não existisse. Eu não consigo entender muitas vezes algumas coisas, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas só para não perder o raciocínio. O Ministério Público diz que está pressionando a Prefeitura para voltar e colocar os radares nas ruas, né? Instituir novamente a indústria da multa no nosso capital. Diz que o Ministério Público está pressionando a Prefeitura, obrigando a Prefeitura a fazer isso. Por que que o Ministério Público não faz valer, por exemplo, a lei das filas de banco? Né? São coisas que não dá para você entender muitas vezes, doutor. É o fiscal da lei, né, Onofre? Tem que fiscalizar a aplicabilidade de uma lei já existente. Isso, exatamente. Tá? E em vigor. E olha que a questão dos radares não é nem lei. Exatamente. Nem existe lei que prevê a instalação desses radares. Exatamente. E a lei das pelo filas contrário, tá aí. quando ele saiu porque foi considerado abusivo e ilegal. Tá? Então, quer dizer, estão brigando para colocar de volta algo que já foi discutido, já foi considerado ilegal, já foi considerado abusivo. E algo que é legal, algo que está lá, que tem que ser cumprido, tem que ser exigido, e isso não se fiscaliza. Pois é, e nós vamos ver, inclusive, nessa matéria, a palavra aí do Judiciário e dos órgãos de defesa do consumidor. Como é que eles estão atuando nessa área? Ou está deixando a coisa correr frouxo? É assim mesmo? Vamos fazer de conta que a lei não existe, vamos dar vida boa para os banqueiros, né? São quem mais faturam nesse país, quem mais oferece lucros nesse país. Eu, sinceramente, eu não consigo entender. Não consigo. O Nicolas Andrade, do Barbado, reclama justamente aqui da questão da fila de bancos. Eu, inclusive, queria pedir um branco para colocar já no ponto essa matéria. Vamos aproveitar aqui a reclamação do Nicolas Andrade, do Barbado, e já colocarmos no ponto essa matéria aí. O Nicolas diz o seguinte: olha, Onofre, eu vejo que os consumidores ainda são desrespeitados pelas agências bancárias, mesmo com algumas melhorias que já foram feitas em alguns bancos, como a disponibilidade de cadeiras, banheiros, bebedouros. Os consumidores ainda esperam muito tempo para serem atendidos. A lei municipal da fila de bancos ainda está em vigor? É a pergunta do Nicolas Andrade. Muito bem, né, oportuna essa pergunta do Nicolas, porque dá-se a impressão de que essa lei foi revogada, de que ela não existe mais, né, doutor? Exatamente, Onofre. Na verdade, todas essas melhorias, Onofre, se deram quando essa lei ela esteve no seu ápice, no seu auge, onde os juízes estavam dando decisões acertadas, determinando condenações por indenizações por danos morais, materiais, em decorrência de longos períodos que as pessoas passavam na fila. Nós temos aí exemplo do Dirceu na época, nós temos exemplo do Yalen, que davam decisões acertadíssimas e forçaram, através dessas decisões, todas essas melhorias. No entanto, Onofre, quando essas decisões pararam, tá? Infelizmente nós não temos mais o Dirceu, não temos mais o Yalen e outros juízes, tipo a Serli, tá? Que é um ótimo exemplo, a doutora Maria Aparecida Ribeiro, tá? Que davam essas decisões. E nós, infelizmente, não temos mais esses juízes à frente desses juizados para manter essas decisões, essas condenações e obrigarem os bancos a respeitarem não só a lei, mas também o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Civil, Onofre, que antes mesmo da lei de fila já determinava isso, tá? Que aquele que causar prejuízo a alguém, que causar dano a alguém, tem que reparar, seja ele material, seja ele moral. Então, independente se a lei estava ou não em vigor, tá? Já existia um código que deveria ser seguido, tá? E este código já baseou muitas condenações antes mesmo da lei da fila. Então, essa lei está em vigor sim, mas infelizmente nós não temos mais juízes, tá? Que entendem pela aplicabilidade dessa lei, embora esteja em vigor, embora seja uma lei válida, que seja uma lei exigível, os juízes não a exigem mais. Então precisa sim, tá,
que o judiciário acorde e veja que ele precisa aplicar uma lei que já existe. Olha, eu até gostaria aqui de... Eu vou colocar essa propositura lá na Câmara Municipal de Cuiabá, no sentido de reunirmos os vereadores e a presidência da Casa, os vereadores que compõem a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, da Câmara, na qual eu tenho a honra de presidir. Convidar também membros dos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON do município, o PROCON do Estado de Mato Grosso, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Mato Grosso. Dr. Rolf, eu já faço esse convite aqui. Vamos ver se a gente consegue organizar e fazermos uma visita ao presidente do Tribunal de Justiça, Sim. Dr. Orlando Perry, e cobrarmos por parte do Tribunal de Justiça uma posição em relação à questão da lei das filas. Com certeza. Não dá mais para a gente aceitar a situação como ela Porque, está. Onofre, o que a gente tem presenciado nas decisões, nas fundamentações dessas decisões, é que o dano moral não está sendo provado. Onofre, o STJ, o STF já pacificou entendimento há anos, há décadas, que o dano moral não se prova. Tá? É impossível você provar como se alcançou a intimidade da pessoa. Tá? Então, precisa se entender ali que é relação de consumo. E existe a inversão desse ônus. O simples fato de você não cumprir aquele dispositivo legal que preceitua como o banco deve agir já caracterizou esse dano. E é esse dano que deve ser levado em consideração na hora de uma condenação. Não a prova ou não de um dano moral. A lei é clara, ela não determina lá que você deve ou não trazer tais provas para o processo. Apenas o desrespeito e afronta àquele dispositivo de lei. Tá aí, então. Vamos aproveitar, então, e chamarmos aí esta matéria sobre a questão da lei das filas de banco que, infelizmente, continua não sendo respeitada no âmbito do município de Cuiabá. Na tela, Branco. A lei da fila em Cuiabá existe desde 2001, mas entrou em vigor apenas em 2005 e foi sugerida pela então vereadora Verinha Araújo, do PT. A regra impõe às instituições financeiras que o tempo de espera na fila para o atendimento dos clientes não deve exceder 20 minutos nos primeiros 15 dias do mês e 25 minutos um dia antes e um dia depois de feriados bancários. Aqui no Brasil? Quando? Apesar de existir desde 2005 em Cuiabá, a lei da fila não é respeitada nem cumprida por alguns bancos da capital. A reclamação dos usuários é geral. Ah, mais de 1 hora. Demora demais. Muito demorado. Olha, eu já fiquei na fila mais ou menos 40 minutos. 40, 45 minutos. Meia hora na fila. É muita espera mesmo. Muito difícil a gente precisar usar o serviço e ter que ficar esperando bastante. Nós estamos com o nosso produtor Getúlio e vamos fazer um teste aqui num banco do centro da capital. Getúlio, vamos ver quanto tempo que você fica nessa fila aqui nesse banco, ok? Vamos lá. Nosso produtor de volta, Getúlio. Que horas que você chegou na fila e quanto tempo que você ficou lá? Eu fiquei 19 minutos, Abraão. Eu entrei às 11h20 e saí às 11h39. E isso foi no autoatendimento. Foi no caixa eletrônico, não foi no atendimento nos caixas. Se fosse nos caixas, seria bem mais demorado. Em 2012, o PROCON registrou 34 reclamações e realizou 13 autuações. Em 2013, até este momento, 56 reclamações foram registradas e 70 autuações realizadas pelo PROCON. Apesar do aumento de reclamações e autuações de 2012 para 2013, estes números estão longe do ideal, pois o número de clientes bancários existentes está muito superior a isso. O que motivou o aumento das reclamações aqui no PROCON estadual durante um certo período era o entendimento por parte do Poder Judiciário aqui do Estado, de que esse tempo excessivo de espera na fila de banco, infringindo a legislação, configurava-se dano moral para o consumidor.
Então, sendo passível de reparação de danos. Então, muitos consumidores aí, talvez até orientados por seus advogados, seus procuradores, eles procuravam primeiro uma unidade do PROCON para registrar a reclamação desse tempo de espera de fila de banco. O PROCON também promovia o processo administrativo aqui de forma autônoma e esse consumidor depois, com base nessa documentação, levava para o Poder Judiciário. Nós sabemos aí, temos acompanhado notícias de que essa posição mudou um pouco ao longo dos últimos anos. Então hoje, em alguns casos, alguns magistrados têm considerado isso mero aborrecimento, né? Então tem, evidentemente, alguns consumidores, por um motivo ou outro, se sentiram desestimulados em trazer as reclamações aqui no PROCON. O presidente da Comissão de Direito Bancário, Evandro César, alerta que não basta apenas o horário de chegada na agência bancária e o início do atendimento para fazer denúncias sobre o descumprimento da lei da fila. A reclamação tem que estar pautada em algo de fato, né? E comprovadamente de direito, ou seja, a falta de cumprimento da legislação municipal. Para comprovar isso, você precisa necessariamente apresentar o teu ticket de atendimento bancário e a contratação do serviço efetivamente. Claro, a demora e principalmente comprovar o dano ocasionado pela demora. Por ser um segmento unido e forte, os estabelecimentos bancários insistem em desrespeitar o consumidor em alguns casos. O que nós fazemos de apelo para a sociedade, para o consumidor que teve um problema de fila de banco, é que ele confie nas instituições e faça sua reclamação, exerça a sua cidadania. É só reclamando, com o aumento do número de autuações nessas instituições que ferem o direito do consumidor, que tratam mal esse consumidor, é que nós vamos poder fazer diferença. Tá aí, né? Pessoas falam, mas não resolve nada. Camarada é incentivado, né? Você viu aí o Ivo falando, ele é incentivado. Nós aqui acabamos incentivando o consumidor a buscar os seus direitos. A gente fala o tempo todo aqui, busque os seus direitos, reclame, denuncie. Aí no final, o cidadão perde o tempo dele, contrata um advogado, né? Entra com a ação na justiça, depois perde tempo para ir para a audiência e tal, chega lá, ao final da decisão do juiz, na sentença, ele diz que não passa de um mero aborrecimento. Isso desestimula as pessoas em buscar os seus direitos. Sem dúvida, Onofre. Não é? Por Na quê? verdade, é porque um fala para o outro. desse... Um fala para o outro, olha, o camarada chega e fala, rapaz, eu fiquei 1h30 hoje no banco e tal. Aí o outro fala assim, rapaz, não adianta. Eu também fiquei, entrei com a ação, não deu em nada. O camarada vai aceitando essa situação e a lei não tem a sua efetividade. Sem dúvida. O que eu estava falando, Onofre, é porque um juiz desse, que tem o entendimento de ser mero aborrecimento, com certeza nunca ficou 1h50, 2 horas, 2h30 numa fila de banco. Em pé, muitas vezes, passando calor, passando sede, tá? Sem poder sair, sem poder fazer nada. Então, se ele tivesse passado ali, com certeza, ele veria que aquele mero aborrecimento é muito maior do que o nome diz, mero aborrecimento. Passa a ser, sim, um dano, um constrangimento, passa a atingir, tá, o emocional da pessoa de tal forma, Onofre, que vira até raiva. Tá? Então, com certeza, caracteriza, sim, o dano moral. Só não caracteriza na mentalidade de quem nunca passou por aquilo.